Olá, gigantes! Sejam muito bem-vindos à nossa academia, a Academia de Gigantes. Você que quer ser um gigante espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, a cada semana a gente traz um gigante aqui que vai dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Do meu lado, a incrível, a excelente jornalista e minha amiga Paula Azar. Tudo bem, Paula? Tudo bom? Amiga do gigante Pedro Fabrini, né? Tudo bem? Tudo bem. E quem que é a nossa gigante de hoje, Paulinha? Carla Brandão. Carla Brandão é jornalista, escritora, palestrante, especializou-se em desenvolvimento humano, coach e inteligência emocional. Escreveu 2 livros, #Doe Coragem e Amiga Coragem para o Público Infantil. Tudo bem, Carla? Obrigada por ter vindo. Tudo ótimo, obrigada por esse convite. Muito bacana estar num podcast que se propõe a falar sobre esses temas que você numerou aí, Pedro. Obrigada pelo convite, Paula, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tenho muito carinho, fiquei muito honrada, muito mesmo, sou sua fã. E obrigada, vamos ver o que a gente vai falar hoje. Estou curiosa, o que vocês vão me perguntar. Não, a Carla, nós trabalhamos juntas em algumas redações, né, Carla? Sim. E jornalista, uma vez jornalista, eu sei que fica na alma, que a gente não consegue desgrudar do jornalismo. O que é bom. O que é bom, né? Às vezes não tão bom, mas é bom. Como é que você virou essa chave? Ai, ótima pergunta. Foi uma chave que eu virei mesmo. Foi há 15 anos, na verdade, que eu comecei a virar essa chave. Que, na verdade, eu avistei a porta, né? E a fechadura. Mas eu fui procurar a chave depois. Foi quando eu me separei. De verdade. Eu me separei do meu marido. Meu filho tinha 9 anos de idade apenas. E veio uma sensação de fracasso muito grande. De frustração daquele sonho que a gente tem. E ali eu fiquei muito derrubada. Muito derrubada. E foi no meu trabalho, uma colega de trabalho, que me deu um livro. E esse livro começou a ressignificar muitas coisas para mim. E eu digo que quando você coloca o pé no desenvolvimento emocional, a hora que você pôs o pé, pá, você não consegue mais sair. É um caminho sem volta. E aconteceu isso comigo, como eu já imaginava. E eu comecei a querer cada vez entender mais, em saber mais, ressignificar mais. E foi me fazendo bem. E eu queria depois compartilhar esse bem com as pessoas. E por conta disso que eu estou aqui, né? Muito bom. O seu livro é o #Doe Coragem. Aqui. Olha, já aconselho você. Onde que encontra? Em todas as plataformas de vendas como a Amazon, Magazine Luiza, Lojas Americanas, direto na editora, ou comigo também, autografado. E já que a gente vai falar de doar coragem, o que é uma pessoa corajosa? Boa pergunta, Pedro. Na verdade, a coragem, todos nós nascemos corajosos, todos nós. A coragem é nata de todo ser humano. A gente vai perdendo essa habilidade com os anos. É natural que a gente acabe, ainda mais com a educação que a gente teve, agora que as pessoas estão acordando, por isso que nós estamos aqui falando, né, nesse podcast, mas a gente teve uma educação naturalmente que foi coibindo a nossa coragem. Eu brinco nas palestras que a gente vai num parquinho com o filho. Você tem filho, Pedro? Não, não tem. Você tem filho, Pedro? Paula? Não. Mas vocês devem ter Mas tem sobrinhos. sobrinha. Exatamente. Sobrinhas. Sim. Sim. Se vocês perceberem bem, os pais têm uma tendência, até os familiares, como vocês, tios e tal. A minha tia também me criou por muito tempo. Você vai no parquinho e fala assim, não bota a mão na boca, não pisa na areia. Induz ao medo, né? Total. Na verdade, coragem não é oposto ao medo, Não do é. medo. Mas você induz a você não ser a sua coragem em ação. Não mexe no brinquedo do amiguinho, devolve pra ele, não bota não sei o quê, não faz não sei o quê, não sobe, não cai, não brinca, não sei o quê. E aí, a vida também reproduz isso em todas as outras etapas, não só no parquinho, é só uma metáfora. E a gente vai acabando que, por coibindo essa nossa vontade de ser a gente mesmo, de colocar a nossa verdade como nossa assinatura, e nessa hora que a gente começa a ficar menos corajoso. O medo, quando ele é salutar, quando ele apenas nos protege de uma coisa que não tem, que nos coloca em risco, que nos coloca em perigo. Esse é o medo. A coragem não é o oposto do medo nesse sentido original. A coragem é a nossa essência em ação. O senhor que dizia que coragem é de falha em falha sem perder o entusiasmo, né? Exatamente. É bem isso, porque a gente acaba perdendo a nossa vontade de ser a gente mesmo. Né? Quantas pessoas hoje, vocês devem imaginar, muitos contemporâneos da nossa geração, né, que estão largando uma vida de trabalho para fazer o que eles sempre quiseram fazer. Isso está acontecendo muita gente em transição de carreira hoje, né? E é por quê? Porque a gente não botou a nossa verdade. E hoje os jovens não estão mais aceitando esse tipo de coisa. Eles estão muito mais firmes no sentido de serem felizes. Já repararam? Agora, você acha que tem que ter um gatilho, Carla? Para
para ter a coragem para você tirar aquela coragem de fazer alguma coisa? Você disse que você teve um gatilho de mudar do jornalismo para o desenvolvimento desde que você separou. Foi um gatilho para você. Sim. Você acha que as pessoas têm que ter um gatilho para elas Sim. aflorarem Agora eu entendi. e mudarem Sim. a situação que elas estão, ou mudarem a carreira, ou mudarem a forma de vida? Você acha que Sim. sempre é um gatilho? Sempre é um gatilho, porque às vezes é um filme que você vê, às vezes é uma fala de uma pessoa aleatória. Não precisa nem ser motivado por uma dor tão forte como a que eu senti. Mas tem muito a ver com algum momento que você fala assim, nossa, não é que é verdade isso? E aí a pessoa começa a perceber que ela tem muito mais a fazer, a viver, a sentir, a usufruir. E muitos de nós, espero, e esse papo serve também para isso, vão começar a trilhar outros caminhos, onde elas serão mais gigantes, né? As pessoas precisam ter a coragem de viver um sonho, elas precisam perder o medo de perder esse sonho. Ou o que pesa mais para uma pessoa? A coragem dela viver um sonho ou o medo de viver um pesadelo? Porque tem isso, né? Na verdade, as duas coisas são é você não ser você mesmo. Você já percebeu? Eu brinco muito também quando eu falo com mulheres, né? A gente, né, Paula? A gente se arruma, põe a melhor roupa, se maquia, faz o cabelo, se prepara toda e chega no casamento que você lá está convidada. Primeira coisa que você põe o pé na festa e fala, nossa, eu sou a pior, a mais mal vestida. Tô péssima hoje. Muito, essa síndrome, sabe? E a gente se sabota o tempo todo. Ninguém diz para o outro, vocês já se repararam que é muito difícil no ambiente de trabalho, num lugar onde a gente está acostumado a ir, alguém falar assim, cara, você é demais, do nada assim. Por quê? Porque você é. A gente tem muito mais gente para dizer contra quando você diz um sonho, do que alguém para falar assim, vai, arrisca. É natural, infelizmente ainda, é natural o que não deveria ser. Eu estava conversando com o Vitor, que trabalha comigo, conversando sobre o que a gente ia conversar aqui, e eu falo que a gente deveria aprender na escola essas coisas que a gente estava conversando aqui hoje. Essa autoestima, né? Essa noção aprender a ter de autoestima para você não sucumbir a um bullying. Por isso que eu tive a ideia de lançar um segundo livro, com todo esse conteúdo de inteligência emocional para crianças. E serve para os educadores, para os familiares. Para a criança, quando é criança, ela está lá ingênua, aí vem aquela questão de ser excluída. Volta para casa, não sabe o que ela estava sentindo, não sabe externar esse sentimento para os pais. E ela fica quieta. E essa coisa de ficar quieta, quando ela vê, ela já solidificou aquela verdade que ela tinha no coração e os sonhos dela viraram sonhos de outra pessoa. E aí vai numa sequência, né? Agora, desculpa, Pedro, quer falar? Não. Você acha que agora com o advento das redes sociais e que as crianças cada vez mais enfiadas no computador, nos joguinhos, no celular, elas têm uma convivência social péssima, né? Praticamente não convivem com os colegas, com os amigos, não descem mais no prédio para brincar. Cada vez mais elas estão mais sozinhas, né? E com o pensamento delas, ou só dentro do mundo que aquele programa ou que o celular oferece para eles. Você acha que isso não é uma forma de, quando ela olhar para o mundo, dar um certo medo, ou ela não ter noção do que ela pode acontecer, do que ela pode trilhar? Como é que você vê essa criança hoje, Carla? Não é muito complicado isso? Eu acho que ser criança sempre foi complicado. Quando não tivemos esse desafio, que a gente ainda não sabe onde vai parar, nós tínhamos a nossa realidade e a realidade do meu filho, que também foi antes da internet, onde também ele não sabia como é que era a realidade de outras crianças no mundo. Eu não sabia como é que vivia alguém em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro. Não sabia, achava que todo mundo era igual a mim, que ficava brincando numa vila, que botava o pé no chão, que chupava sacolé, que era um calor danado no Rio de Janeiro, achava que toda criança era assim. Então, assim, o meu olhar diante desta realidade, o que a gente pode fazer? Sem ser tão fatalista, sabe? Não dá para mudar o que já está acontecendo no mundo todo. Não dá, só se um dia a internet acabar no planeta. Mas vamos ter que reinventar esse comportamento também. Tivemos a Covid, que trouxe também uma nova forma de interação entre familiares, entre escola e aluno, né? Então, é assim, sem ser tão fatalista. Temos essa realidade, o que fazer? Pois é. E aí o que fazer é interagir conforme for possível. No momento em que for permitido, sem querer impor a sua verdade para o seu filho. É a mesma coisa que eu falo para o meu filho, e às vezes eu tento, brincando, falo, vem ver que legal, olha esse show. Ele olha, ele fala, não diz nada para ele. Ponto final.
O que eu gostava de ver não vai repercutir, reverberar dentro dele. Portanto, eu também tenho que ter, por empatia, entender o que vai fazer sentido para ele e trazer essa conversa para que eu consiga levar esses conceitos de uma forma natural, para que ele saia daquela rede social e também nós nos prestarmos atenção, porque também nós somos exemplos para eles, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem que também dar o nosso exemplo. Eu falo que a gente tem que pensar, fazer e a falar com sintonia. E como é que a gente faz para dosar o medo e a coragem na nossa vida? Para você não ter um medo que te paralise e nem ser um cara tão corajoso que chegue ao absurdo de ser inconsequente, né? Como é que você faz para dosar isso? Assim, na verdade, a coragem, ela não é o oposto do medo, como eu falei. Mas eu entendi o que você quer dizer. Como que a gente consegue se colocar sem ser uma coisa que seja aviltante? Na verdade, a gente tem que ter o bom senso e a empatia. É o que a inteligência emocional nos ensina. A inteligência emocional é aquela coisa que diz assim, eu quero ser assim, mas isso vai agredir alguém ao meu redor? Se vai, não é autêntico, não é legal. Porque senão a gente vive no mundo que a gente vivia na Idade da Pedra, né? Então, se não está sendo nada que atinja a sua individualidade, eu posso ser quem eu quiser. E isso é legal. E o legal é você ver isso na sua família e estimular. É você entender o que aquela pessoa está passando ou desejando e não criticar, que é o mais comum hoje em dia. A gente critica, mesmo sendo liberto, mesmo sendo achando que a gente está super assim, eu sou maravilhosa, eu sou antenada, mas é do ser humano, o nosso ego, sem querer. Primeiro, a gente olha com um olhar de reprovação, muitas vezes, ou até por questões maiores, que eu sou psicanalista também, mas por questões maiores de um certo tipo de inveja, de você querer ter tido a coragem daquela pessoa. Então, sem querer, a gente também coíbe, sem perceber, porque a gente não teve a coragem que ela teve. E você acha que a gente tem dificuldade de receber elogio? Porque também a gente vê muita gente que é assim, né? A pessoa começa a elogiar você e fala, não, mas imagina, não. Tem, Pedro, você é ator, né? Sou ator. Pensa comigo. Você, claro, imagino, deve gostar de receber elogios. Exatamente. É por isso que eu sou ator. É claro. Gosto de me exibir. Eu sei, é óbvio isso, é óbvio. Além de você ser ator, eu já te conto tudo, Pedro. É por isso. Mas a gente tem dificuldade, porque no final da peça, quando alguém chega e fala, nossa, você estava incrível, você meio que desfaz. Você fala assim, não, tá, obrigado. Parece não. que Posso te dar a pergunta? Devolver? Não, pode, claro. Você lembra de vários elogios de todas as suas peças, ou você lembra exatamente de uns 3, 4 não elogios que você recebeu? Exatamente. O que te martiriza mais? Aqueles não elogios que você lembra, nossa, aquele dia você fica bravo demais. Quando, na verdade, a gente não dá valor àquele elogio que chegou de uma senhorinha, de alguém da sua família, que você fala, normal, ela tem que me elogiar mesmo, ela tá aqui pra me elogiar, ela veio porque ela gosta de mim, não sei o quê. Eu vou lá ver sua peça, por exemplo, vou te elogiar. Você vai falar, Carla foi lá no meu podcast mesmo, não sei o quê. E, na verdade, mesmo você me fazendo essa pergunta, eu te devolvi, porque cabe a gente dar valor. Às vezes eu elogio de propósito, eu elogio sem querer, para ver como que a pessoa reage. Uma vez no mercado, eu cheguei para uma moça que estava começando o trabalho dela naquela semana, e uma moça foi lá e falou, eu não vou aqui não, porque ela está começando hoje, eu não quero, porque ela estava com uma camiseta, né? Aí eu falei, eu vou ficar. Cheguei e falei, você tá aqui desde hoje, é o primeiro dia? Ela já estava tão nervosa que ela falou assim, eu tô aqui há uma semana, não sei o quê. Eu falei, não, só ia te elogiar, te desejar parabéns. Torcer pra você ter conseguido esse emprego, torcer para que você saia bem. Boa sorte. Ela ficou assim, Porque também não espera, né? Não, chocada, né? Falou, essa daí deve estar fora da realidade. Então, na verdade, é uma mudança de comportamento. Eu faço muito isso. E as pessoas, eu gosto de ver como que as pessoas reagem, porque eu também não elogio gratuitamente. Eu estimulo de uma forma consciente. Eu gosto de ver as pessoas indo avante, indo adiante. Isso é consciente. O elogio é natural. Mas eu gosto de ver como as pessoas reagem. É um laboratório da Carla, assim, de ver como que as pessoas reagem. Então, na verdade, cabe a você que já teve esse questionamento a partir de hoje, no seu espetáculo, quem vai se dar bem em quem? É você. Quando eu faço as sessões de psicanálise, não é só de psicanálise, eu junto coach, eu faço uma série de coisas. Eu tenho um programa que eu criei, que é o Poder 240, que tem o meu jeito de ser. E às vezes eu falo para a pessoa, cabe a você mudar, porque a minha vida vai continuar a mesma. Eu vou terminar aqui, acabou, obrigada.
Mas com isso que eu acabei de te devolver, se você prestar atenção, quem vai mudar é você. Te devolvendo, a partir de agora, no próximo espetáculo, olhe bem no fundo do olho de quem te elogiou, absorva aquela energia com toda a sua verdade, que vai te fazer muito bem. Mas você não acha que é porque a gente talvez pense que fazer bem feito o que a gente faz é só a nossa obrigação? Foi assim que nos ensinaram, mas é assim que não é mais. Agora, Carla, você sabe que o doutor Esquerdo, que foi um grande especialista em memória, né? Foi um dos maiores estudiosos de memória, você deve ter ouvido falar dele. Ele fala que a nossa memória é muito mais seletiva para o negativo. Por exemplo, as coisas que marcam a gente são sempre coisas de tragédias. Todo mundo lembra, e ele fez essa pergunta e realmente é verdade. Todo mundo lembra aonde estava quando caíram as torres de 11 de setembro. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz ano passado? Ninguém lembra. Ninguém lembra. O cara ralou, incrível, né? Não é? Como nós temos esse divisor na nossa memória para o negativo. E assim, eu acho que também nós, no elogio ou na crítica... Sim. Mas tem muita gente já acordando para uma nova forma de pensar, de viver. Porque quem se beneficia é quem pratica isso. Então, vocês também estão aqui disseminando isso. E vão absorver com os seus convidados tantos ensinamentos. Sorte de vocês se colocarem em prática. Porque é uma forma de viver mesmo, de ver as coisas funcionando. E é bom demais, gente, é bom demais. Por isso que quanto mais você faz, mais você quer fazer. Depois que colocou o pé, como é que você vai regredir? Você falar uma palavra errada. Vai alguém, quando é criança, né, você fala uma palavra errada. Alguém te corrige. Você consegue falar de novo errado? Ainda mais, mesmo você jornalista, mas você que é ator. Você consegue falar de novo problema? Não. Não. Então você aprendeu. Então a mesma coisa, aprender a ser corajoso, aprender a ser a sua essência em ação, aprender a ser feliz é bom demais, sabe? Você não vai voltar atrás depois que você viu que é bom. Agora, Carla, você fez todo esse desenvolvimento humano e você fez uma carreira de 35 anos de jornalismo. Sim, abafa o caso. Quando você olha para trás, você olha alguns momentos que você fala, nossa... Se fosse hoje, eu faria tudo diferente. Posso ser sincera? Diga. Como eu sempre sou? Não faço isso. Não? Não. Você não olha para trás e fala, eu podia ter feito diferente? Não, não é isso. A sua pergunta, eu vou tentar responder. Eu olho para trás porque eu precisei passar por aquilo para chegar quem eu sou hoje. Sim, lógico. Né? Então, assim, não dá para ficar no passado. Tanto que o nome do meu livro é Manual Divertido de Viver o Agora. É o agora que importa. Eu brinco e falo que passado nem Deus muda, né? Não Ninguém adianta muda. ficar... Mas assim, pra gente saber o que a gente errou e que a gente poderia ter feito diferente, que seria melhor. Não. Eu penso que eu posso fazer diferente agora. Entendi. É claro que eu olho para trás e vejo que eu fiz muitas coisas que eu não me orgulho. Como todos nós. Todos nós. Né? Quem nunca se arrependeu de nada, nunca viveu, né? Sim, a gente está aqui para aprender. O importante é você ter aprendido. Olha que legal. É olhar positivo sobre as coisas, né? Então, se eu estou aqui disposta a aprender, eu vou... Nesse momento, a partir de agora, não fazer mais o que me incomodou um dia. Ok, eu sei as minhas dores, nós sabemos onde a gente, né, tem os nossos defeitos, os nossos excessos, e a gente estar atento a isso de forma consciente é legal. Olhar para trás, você sabe o que você fez. E acabou. Mas você faria diferente. Você tem essa consciência de, se eu tivesse a experiência de hoje, eu faria algumas coisas diferentes do que eu fiz no passado. Eu já faço. Então, eu faço com as coisas que me aparecem no dia de hoje. Entendi. O que passou, passou. Aquela circunstância era outra, né? Às vezes, numa família, você percebe, você tem uma atitude que não é bacana, não foi boa, e você tinha um momento, você tinha uma situação naquele momento que envolvia a tua atitude. Hoje você está de fora, é muito fácil, né? É muito fácil. Hoje você fica avaliando igual construtor de obra feita, né? Então você vai falar, eu teria feito assim, teria feito assado. Mas enquanto estava tudo no chão? Pois é. Não é? Então, agora não adianta ficar chorando leite derramado. Eu sei onde eu precisei e preciso mudar. E aí eu não posso errar mais, porque eu não quero. Manual Divertido de Viver o Agora. Esse o agora é uma filosofia estoica de você... Cuidar do que você tem controle mesmo, só daquilo que está na sua mão nesse momento. E é mesmo, né? A gente só pode, nesse momento, pensar no que está acontecendo agora. Sim. Existir no momento que estamos vivendo agora. Adianta você, eu falo isso, adianta você estar aqui pensando no negócio da comida do jantar que você esqueceu de tirar do freezer? Não. Adianta estar aqui e falar, putz, eu esqueci de cortar o cabelo pro sábado, pro espetáculo. Ai, meu Deus, a roupa do figurino. Você não está inteiro aqui, não vai estar inteiro lá, não vai estar inteiro em lugar nenhum nunca. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você está aqui, sentado... Então a gente, né, não tem essa visão e esse entendimento
de que é o agora que muda, é o agora que é legal, o agora que tem gosto, é o agora que você precisa degustar. E a gente, infelizmente, com essa velocidade e por conta da nossa educação, a gente foi deixando isso de lado. E eu faço esse movimento de tentar fazer isso comigo e ensinar para as pessoas a viverem o agora, que é o único lugar onde é bacana pra caramba, né? Hoje à noite a gente lembrar do que a gente fez, falar, putz, foi legal demais aquele papo, olhando no olho da Paula, olhando no olho do Pedro, foi legal aprender com eles, foi legal ver o que move eles a terem esse podcast. Pô, puta iniciativa legal, eu já vou ficar torcendo para dar certo, e é isso, acho que é isso que vale. Ô, Carla, uma curiosidade, timidez é a mesma? Como é que tira uma pessoa da timidez? Como dá coragem? É falta de coragem a timidez? É a timidez, olhando de um olhar mais amplo, a timidez é a pessoa não querer se colocar, né? Muitas vezes por uma questão familiar, por algum trauma que ela teve, muitas vezes por uma questão que uma vez ela possa ter se colocado e todo mundo riu da cara dela, e quando ela era criança não tinha background para poder superar isso. Então, às vezes é ligado a isso, às vezes é um comportamento que ela adquiriu, e você conversando, eu acho que todo mundo devia fazer terapia para começar. Então, você conversando e mostrando, estimulando, você fazendo pequenos ajustes, a pessoa vai começar a se colocar. Porque a gente tá aqui para se colocar, não precisa ser ator também como você, né? Não precisa ser nem tanto, todo mundo. Mas é muito bacana ver as pessoas se colocando. Outro dia, eu fui na festa de uma amiga que era dos anos 80, eu não contei isso pra ninguém. Era a festa dos anos 80, aquela trash 80, né? Aí tava lá, empolgada, já foram? Nunca foi? Já foi? Já foi festa, então, aí tem um cara que dança lá na frente e tal, e eu tava tão empolgada, ele me chamou pra dançar no palco. Eu falei, não, eu não vou pagar esse mico. Só que aí eu lembrei como você me falou, eu lembrei das coisas que eu falo. E eu falei assim, a gente quando tá no agora pra ir pra agora. Eu falei, por que eu não vou? O cara me chamou. Eu tô aqui, tô me divertindo. É alguma coisa aviltante? Não é. Bora. Lá fui eu dançar caoma no meio do palco. Dançando lambada. E aí você fica mais legal do que se ficar assim, não quero. Vai lá e faz. Não é mais legal? Não é mais divertido? É se permitir experienciar algumas coisas. Se permita. Você foi convidado. Quantas e quantas vezes a gente não perdeu oportunidades porque você fica pensando no que o outro vai pensar? Baita negócio que não leva a lugar nenhum. A maioria das vezes, né? Ele nem tá pensando em você, pra falar a verdade. Ele nem tá nem aí pra você. A sua vida, você sabe, todinha na tua cabeça, no seu coração, a sua célula, você sabe tudo que você já passou. Ele nem sabe seu nome. E você deixou de se divertir por causa de alguém que você nem sabe quem é. Ridículo. Portanto, a gente tem que ressignificar, porque é ridículo, mas a gente não sabe o quanto seria bom se você fosse lá e fizesse. Então, eu mesma, meu filho às vezes fala, vai ler seu livro, vai. Então é uma coisa que eu preciso também revigorar sempre, porque o ego vai fazendo a gente fazer de uma outra forma contrária. E a gente tem que ter essa consciência. Fui lá me divertir a beça. Ralei de rir. Foi muito bom. E o que é o poder 240? Gostei. Gostei dessa pergunta, gente. Corta esse trecho. O poder 240 é porque em 240 minutos, 1 hora por dia, somadas, dá 240 minutos em 4 dias, você tem 240 minutos para você reaprender a ser você. É possível? Claro. É possível. Não precisa passar pelo poder 240. Lá eu tô te convidando, te dando ferramentas para você conseguir. Mas é possível desde que você queira. Não dá para você inscrever sua mãe, sua tia, seu irmão e falar, vai, bah! Não dá. Ele tem que querer. Nós temos que querer. Quando a gente quer, é super possível e é super necessário. Eu acredito que todo mundo precisava fazer algum tipo de treinamento para voltar a ser quem é. Então quem está em casa agora, assistindo a gente, ele pode em 240 minutos, de repente, destravar alguma coisa na vida dele, virar uma chave na vida dele, se ele tiver um sentimento genuíno e uma vontade genuína de fazer isso. É isso que você está me dizendo. Fato. Eu tenho várias provas sociais, como se fala na internet, né? Mas também, assim, é muito bacana ver que isso existe, que isso funciona. Foi um tempo que eu achei viável. Eu faço em dias sequenciais, porque a gente precisa de uma vibração alta. Nós somos vibração, nós somos células, né? A física quântica explica. Então, quando a gente está na vibração alta, a gente consegue, mantendo isso, chegar no ponto que a gente quer no dia seguinte. E precisa de um dia para o outro a pessoa poder assimilar, né? Porque também é legal, imersão, eu também já fiz várias, porém,
Quando você volta para você mesmo depois daquela 1 hora, você fala, caramba. Como é que é essa dinâmica, Carla? Eu faço online. Online? Com várias técnicas. É muito legal, modéstia à parte, Paulinha, porque eu fui juntando tudo que eu fui criando e aprendendo em 15 anos que eu estudo isso, que foi em 2009 que eu comecei, e coloquei do meu jeito. Então, eu juntei a psicanálise, juntei técnicas de inteligência emocional que eu aprendi com o Daniel Goleman, aprendi coisas ligadas a coach. Eu fiz antes, né, na Sociedade Brasileira de Coach, eu sou certificada, eu acredito muito no trabalho de um coach. Então, eu juntei várias técnicas e ensino de acordo com a demanda da pessoa. 4 horas. 4 horas, 1 hora por dia. 1 hora por dia. Então, 1 hora por dia você atende a pessoa e você vai fazendo esse trabalho junto Isso, com porque ela. dá tempo dela ressignificar, respirar, volta no dia seguinte, ela tá com a vibração alta e ela não fica... Porque terapia, você percebe... Não estou falando mal. É que essa é a proposta desse trabalho. Quando eu também faço terapia, acho que todo mundo tem que fazer. A gente faz uma semana e volta na outra. Aconteceu tanta coisa que fica difícil você conseguir continuar daquele ponto que você deixou. Então, vale a pena fazer desse jeito para poder haver uma transformação mais rápida, mais radical. Porque, como eu falo, mudança gosta de velocidade. Ô, Carla, as pessoas estão perdendo a essência quando fala quem é Carla? O quê? Quem é Carla Brandão? Ah, você tá me perguntando? Tô. Ah, tá! Quem é Carla Brandão? Agora eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Geralmente, quando a gente pergunta quem é Carla Brandão, eu sou palestrante, eu sou jornalista. As pessoas estão perdendo a essência de quem é ela, a pessoa. Elas falam da profissão, elas falam dos filhos, elas falam da vida, ser casada, se não é. É uma perda de identidade? Não, eu acho que cada um fala o que quiser. E aí você tira dali, é justamente dessa resposta que você tira quem é essa pessoa. Não é Sim, verdade? sim. É dessa devolutiva que você saca quem é a pessoa. Quer perguntar quem eu sou? Quer que eu te Quem é responda? Carla Brandão? Então, eu sou a Carla Patrícia, para começar. Eu sou a Carla Patrícia, uma moça que nasceu em Goiânia, foi criada no Rio de Janeiro e está em São Paulo há muitos anos. E depois eu fui virando a Carla Brandão com o trabalho, porque eu precisei escolher um nome forte, porque eu já comecei como estagiária em 88. Eu comecei como estagiária na TV Bandeirantes. Então eu falei, deixa eu ver qual é o nome que eu vou botar. Carla Patrícia, Carla Santos, Carla Patrícia Santos, eu botei Carla Brandão. E aí a Carla Brandão se tornou uma pessoa que sempre trabalhou com muita ética, sempre trabalhou para impulsionar as pessoas a darem o seu melhor. Nem sempre eu consegui, ou da melhor forma, eu não tinha todas as ferramentas que eu tenho hoje, mas eu fiz o que eu podia da forma que eu sabia. Isso é o mais importante, né? É fazer, primeiramente. E aí, eu me orgulho muito das coisas que eu me proponho a fazer e da forma como eu chego lá. Eu gosto da forma como eu faço. Eu nunca precisei atropelar ninguém, nunca precisei... nunca precisei usar de ferramentas que não fossem as que a minha mãe me ensinou a usar. Por exemplo, é uma pessoa que eu admiro demais. Eu cito ela nas minhas palestras também, porque ela chegou a ser gerente de comercialização do jornal Estado de São Paulo, numa época... Se hoje existe machismo, imagina na década de 80, gente, né? Imagina lá, ela tinha um salto 10, loira, unhas pintadas, né, gigantes, assim. Então ela me mostrou, me contava coisas que foi daí... E não tinha internet. Ela era autodidata nesse sentido. E ela me deixou vários livros de herança que eu leio, que eu adoro. E aí essa Carla é uma mistura daquela Carla que gosta de samba, põe nas redes sociais no carnaval. Eu não preciso fazer pose. Eu sou essa moça... de São Paulo, que tem um filho paulista, que tenho muitos amigos, eu gosto de me divertir, gosto de praticar esporte, apoio também nas redes sociais, mas eu sou aquela pessoa que gosta de ver você entendendo o que eu estou falando e ver seu olho brilhar. Me divirto com isso. Eu não gosto de ver você fazendo o que eu quero, eu gosto de ver seu olho brilhar, porque quando a sua chave faz assim, caraca, é assim. E eu falo, agora ele vai. E aí você começou a estudar isso por quê? Você começou a estudar física quântica, que você já falou aqui de física Sim. quântica. Você começou a estudar esse desenvolvimento humano. O que te motivou a ir para essa vertente? Ai, sei lá. Como eu te disse, tudo começou por uma frustração, uma sensação ruim. E eu comecei a estudar e ver que existia mais coisas além do que a minha própria visão podia imaginar. Então foi a partir daí que eu comecei a querer entender cada vez mais. Cada step você quer alcançar o próximo. E você fala, como é que é isso? Não sei o que é isso. Aí você vai procurar. E nesse você vai procurar, você vai avançando.
avançando nos seus aprendizados. Foi por isso que eu fui começando aprendendo. Eu lembro até hoje, uma amiga me levou para um curso, e nesse curso, como ela me apresentou a pessoa que fazia o curso, eu falei, privilegiada, né? Falei, me dá um spoiler, né, de como é, né? Aí ele não podia dar, porque esses cursos que a gente faz de fim de semana, não se pode falar muito o que acontece, porque o elemento surpresa, ele é necessário. Não sei se vocês já fizeram alguns cursos de desenvolvimento humano de fim de semana, que você viaja para um hotel. E aí ele só falou o nome de um autor. Eu, no alto da minha arrogância, não dei um Google para saber o que era Napoleão Hill, por exemplo. Uhum. E eu falava assim, vou lá. Nossa, voltei de lá, virada do avesso 3 vezes, entende? E aí você fala assim, tem que destruir essa arrogância, Carla. Quem pensa não enriquece. Lembra de Napoleão Sim, Hill? Napoleão Hill, eu amo Napoleão Hill. Eu amo Napoleão Hill. E uma coisa, Carla, é você aprender para você. A outra coisa é você querer passar isso adiante. Sim. Da onde surgiu essa vontade também? Porque tudo bem, aí você aprendeu para você e daqui a pouco você falou, não, eu vou escrever um livro, vou fazer uma palestra, vou criar, vou transformar minha carreira nisso. Se eu falar, eu tenho um podcast também que se chama Na Trilha da Coragem. E esse podcast eu tive uma ideia maluca, onde 2 amigas minhas foram para eu entrevistá-las, mas elas na verdade me entrevistaram. E aí elas na verdade, elas me falaram, a Fafi é uma delas, e ela falou assim, a Carla é um tipo de pessoa que na quinta-feira ela fala com a ideia, tô com uma ideia, no sábado ela já resolveu, já fez a ideia, tá tudo resolvido, pronto. E ela fala, nossa, nem deu tempo, né? E eu já fiz. Talvez tenha esse meu estilo, assim, né? Eu gosto de fazer as coisas, eu tenho uma ideia, eu já vou e faço, eu realizo, busco ferramentas, busco como, e eu procuro realizar. Lembro de uma amiga de escola da época dos Santos Anjos, no Rio de Janeiro, que falou que eu queria ser escritora, que eu falei lá que eu queria ser escritora, eu não lembrava. Ela que me alertou para isso. Me lembrou. E, na verdade, assim, eu tinha vários textos que eu já escrevia, que eu já publicava em blog, lembra da época do blog? E em alguns portais na época. E aí a minha irmã me falou, por que você não lança um livro? Eu, um livro. Bom, aí eu fui fazer o meu curso de coach, que eu falo veementemente que é triste quando as pessoas tiram sarro do coach, né? Porque o coach, na verdade, é um treinador. Há treinador em diversas áreas. Você precisa treinar. Você não vai fazer treino na academia? Quem que é o seu treinador? É um coach. Né? Uhum. Você só sabe fazer certo para você não estragar a sua coluna, porque ele está te dizendo para você fazer um movimento com a coluna ereta. Então, ele é um coach. Às vezes, um líder evangélico, um pastor, um religioso, um padre, ele é um coach. Portanto, você tem que escolher bem seu coach, como escolhe bem o seu cabeleireiro, como vai no nutricionista correto e outras coisas da sua vida. Portanto, essa pessoa que eu fui construindo, ela começou a querer compartilhar. Aí eu comecei a juntar pessoas, fazer o café com integração aos sábados, onde eu juntava pessoas e compartilhava as coisas que eu aprendia. Eu chegava nos cursos e ensinava tudo que eu aprendia para o meu filho. Eu contava para ele de uma forma natural. Não sentar aí que lá vem uma aula. Não era uma aula. Eu falava, você não sabe o que eu aprendi esse fim de semana. Tô passada. Você não vai acreditar. É assim que liga nisso e acontece isso. Ele... E é muito legal. Então, dessa forma que eu gosto de fazer com que a pessoa chegue ao mesmo ponto que eu consegui chegar de uma forma natural, de uma forma que eu possa... Que ela vibre bem com Vibre aquilo, né? E perceba que ela consegue. E depois que ela experienciar, ela não volta mais. Não dá para falar problema de novo. Ô, Carla, você colocou no teu site, que é acarlabrandão.com.br, você colocou um e-book que fala Encontra Coragem em 4 etapas. Sim, né? Eu achei muito legal. E se você pontua as etapas, óbvio, e eu gostaria que você comentasse aqui. Tenha um alvo, confie, seja grato e saia da zona de conforto. Por favor, dá esse toque pra gente. Até me emocionei, Paula. Você foi um stalkeou, né? Tem um alvo, você tem que saber onde você quer chegar. O coach, ele ajuda nisso. Você sair do ponto A e chegar no ponto B. Aonde é o seu ponto B? Se você não sabe, você não vai chegar aqui no estúdio nunca. Isso é uma dificuldade. Me convida pra vir aqui e não me dar o endereço. Eu chego? Não. Nunca. As pessoas têm essa dificuldade de saber o que quer na vida, né? Sim. Qual é o alvo dela. Sim, qual que é o seu alvo? Primeira coisa. Como é que encontra esse alvo? Como é que a pessoa vai conseguir encontrar?
Terapia ajuda, né? Terapia. Poder 240 ajuda. Quando você não consegue sozinha, um papo entre amigos ajuda. Você sair daquela Círculo. daquele movimento que a gente faz, né? No labirinto, que a gente não vai sair nunca dali. Procurar sair do labirinto. Às vezes, quando a pessoa está muito ali, por muito tempo, vale a pena fazer um esporte, vale a pena fazer uma viagem, vale a pena ler um livro, vai colocar conhecimento novo, como um livro me transformou. E isso faz com que você consiga enxergar algo que você não tinha visto antes. Cai uma ficha. Cai uma ficha. Agora, De milhões. confie. Confia, porque aquilo que a gente falou logo desde o começo do podcast, né? Se você não confiar em você, ninguém vai confiar. Já percebeu? Alguém está por você hoje? Não. Ninguém. E não é nenhum problema isso, porque a gente nasce e morre sozinho mesmo. Alguém vai com a morrer estima, por você? cara. Com você? E vai... Não, então é assim mesmo. Então, portanto, confie em você. Se você não confiar, ninguém vai confiar. Napoleão Hill ensina isso. Mas isso tem a ver com a estima das pessoas? A falta de confiança que elas têm nelas próprias? Sim, tem tudo a ver. Aquilo que eu falei, de quando você chega num casamento, você se emperequetou toda, mas você chega lá, fail. Tem uma frase do Henry Ford, que inclusive acho que é uma das que eu mais gosto. Que ele Eu fala, adoro Henry Ford. Conta. se você pensa que pode ou que não pode, das duas maneiras você tá certo. É Não isso. é? Exato. E o Henry Ford é muito citado por Napoleão Hill, porque eles eram amigos e tal. E ele simula, num dos livros dele, uma reunião diante de um problema. Ele na cabeça dele, ele simula uma reunião onde vários grandes homens estariam reunidos e ele coloca uma questão que ele precisa resolver. E ele, diante disso, ele vai através do arquétipo, do estereótipo de cada um, tentando ver o que ele falaria, eu faria naquela situação. Um era o Ford, né? O que o Ford falaria sobre isso? Aí ele fala também do Napoleão Bonaparte, o que ele falaria sobre isso? E daí ele tira uma conclusão do que ele tem que fazer. Eu acho isso incrível. Que maravilha. Não é legal? Maravilhoso. Tem um desafio. Então você não vai só pelo seu ponto de vista. E o outro, o que é? O terceiro? Seja grato, que você fala que não tem a ver com gratidão, né? Sim, porque na verdade a gente confunde muito gratidão. É outra coisa também que eu fico puxando assim, porque uma coisa eu falar assim, Pedro, me empresta a sua caneta? Muito obrigada. Paulinha, posso pegar emprestado? Pode. Valeu, obrigada. Isso não é gratidão. Você não está sentindo nada. Você falou, obrigada. Nem aí para vocês, entendeu? Então, na verdade, isso é uma gentileza, isso é uma coisa ligada à educação, né? Você foi educado, você foi muito bem educado, bacana. Outra coisa é aquilo que você exprime com o seu coração. Então, quando você exprime a gratidão com o seu coração, ela realmente reverbera e isso é muito salutar para a nossa vida. Mas a gente não está acostumado. Você percebe? A gente não está muito acostumado a elogiar, a agradecer, a falar uma coisa bacana. Muitas vezes é confundido com puxação de saco ou com a pessoa que quer alguma coisa de mim. O que está acontecendo? E, na verdade, não precisa ser assim. A gente pode começar a fazer de outra forma. Basta a gente começar. Porque é uma coisa que vocês vão perceber se vocês começarem a praticar. Quanto mais você agradece, mais do mesmo você recebe. Quanto mais você reclama, é igual. Sinto dizer. Porque você fica... Mais do mesmo volta. Você está reverberando Sim. a mesma frequência, vamos Exatamente. dizer assim. Aí a gente está entrando num lance de física quântica. Para ficar fácil, se você quiser sintonizar para ouvir uma rádio que você gosta de ouvir, sei lá, pode falar nome de rádio? Pode, claro. Você tá lá querendo ouvir o Band News. Mas você, na verdade, botou no dial, na CBN, você não vai chegar nunca no Band News. Porque também é por vibração, é por frequência. Para entender o que é frequência. A mesma coisa para você conseguir que o que a gratidão pode proporcionar, você tem que estar naquela frequência. Porque a gente reclama muito, né? Muito. E a gente acaba atraindo mais do mesmo. Reclamar é clamar duas vezes. Yes! É a mesma coisa que clamar duas vezes. Que coisa que a gente... Ninguém aprendeu isso na escola. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que não nos ensinaram isso na escola? Pergunta. Mas isso é uma desinteligência emocional, né? O quê? Você não ter essa sacação de que se você está fazendo a mesma coisa sempre, você vai atrair sempre a mesma Mas coisa. é que não foi decodificado quando eu era criança, né? Por que não... Né? Então agora que já está decodificado, é legal levar. Eu estou muito grata. O meu livro Doe Coragem vai para uma escola. Uma grande escola aqui de São Paulo adotou esse livro. Está na lista da escola, da lista escolar. Os alunos vão fazer uma peça de teatro. Estou muito feliz. Muito bom isso. Estou muito feliz.
Olha lá, isso é o seja grato. Agora, uma que é muito difícil, saia da zona do conforto. Eu ia bater na mesa, mas o Eric falou que não Não, pode. o Eric ia matar a gente. Bate aqui em mim, Eric. Saia da zona de conforto. Portanto, vai ler um livro diferente, vai ver alguma coisa diferente na televisão, desliga um pouco o celular, bota um alarme para você lembrar que você já extrapolou 2 horas no celular do seu celular. Faça alguma coisa, vai tomar um suco de outra fruta que você não está acostumado, vai fazer um exercício diferente, vai olhar para a pessoa de uma forma diferente. É um exercício, não é fácil. Você fez isso, né, Carla? Você Sim. saiu da zona de conforto. Você saiu do jornalismo, que você tinha já, e tem ainda um nome consolidado em todas as redações, porque você construiu isso, você saiu para fazer todo o desenvolvimento humano, ser psicanalista. Você está feliz hoje com isso? Ai, Paula, que pergunta legal. É engraçado, vindo até de você. Porque muitos colegas, no início, devem ter pensado, essa daí pirou, né? Tá, né? Onde ela vai chegar? Acredito. O que ela deve estar pensando? E muitos, no começo, não devem ter entendido e por uma questão ou outra, também não, né, ficaram observando onde ela vai chegar. Eu fico feliz porque eu perseverei. Né? Eu perseverei, porque quando a gente quer uma coisa muito, a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. E eu perseverei. Então, assim, de domingo à noite, enquanto muitos não estavam fazendo nada, estava estudando. Fazendo prova, né? Então, fiz 2 faculdades, 2 pós-graduações, então fiz muitos cursos, li muitos livros, não paro de ler, né? Mas, assim, enquanto muitos estão fazendo nada, tudo bem, beleza. Ou reclamando. Né? Ou fazendo o que está acostumado a fazer. Eu também estou tentando, não sou perfeita, tá? Pelo contrário, muitas vezes eu tenho que segurar a onda e tal, mas é aprendendo, estou tentando aprender, estou fazendo por onde, para chegar aonde eu quero chegar. Eu quero chegar bem mais longe. Certo. Eu quero falar para muito mais pessoas. E acho bacana, porque muitos colegas queridos como você, muitos outros colegas já me deram a oportunidade de falar sobre isso. E eu fico muito grata mesmo. Você acha que essa mudança pode ter sido o seu maior ato de coragem, não? Ai, cada pergunta, né? Deixa eu pensar. Essa mudança foi meu maior ato de coragem. O maior, não sei. Porque eu também tive atos de coragem quando eu era mais nova, muito fortes. Eu fui para a Europa sozinha numa época, sozinha, muito nova. Acho que eu devia ter 19 anos, talvez. Numa época que não tinha Google, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha nada. Eu não sabia nem o que eu ia encontrar lá, só na Barça, sabe a Barça? Aqui é a Itália. Ah, legal. Então eu cheguei em vários países para onde eu fui, sem saber o que eu ia encontrar. E encontrei, uma vez eu liguei, eu estava lá em Londres, no Orelhão, eu parei no Orelhão porque eu estava no metrô e tinham 2 caras me seguindo. Eu falava, ai meu Deus. Aí eu tentei desviar, eles estavam atrás, falei, ai meu Deus. Aí eu liguei para minha mãe, aqui no Brasil era de madrugada, falei, mãe, no Orelhão, reza para mim que tem 2 caras me seguindo. Matou o tamanho do coração. Depois ela me contou. Ajudou muito. Ajudou, porque apareceram brasileiros. Tinham 2 brasileiros no metrô, falando português. Eu falei, vocês são brasileiros, me dão... Aí eles estavam no mesmo hotel que eu. Portanto, foi um ato de coragem pegar um avião, né, para outro continente. E também achei que eu fui bem corajosa. Porém, cada um tem seu peso. E decidi pegar... Também o que a gente precisa é de sustento, né? E de reconhecimento. E o sustento e reconhecimento profissionais vem de uma carreira. Sim. E é como ela falou, é você pegar tudo que eu aprendi, ainda eu faço textos, ainda faço coisas, ainda faço bastante coisa, porque a gente não deixa de ser aquilo. Não é? Deixa de ser jornalista. Porém, é fazer também o que eu gosto. Eu gosto disso. É muito bom. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta. E qual é o seu maior medo? Já que eu perguntei da maior ato de coragem, qual que é o seu maior medo? Medo. Olha, a gente não pode, sabia, da maior, a gente se aproxima do que a gente tem medo, sabia? É uma lei. Então, eu nem gosto de falar o que eu tenho medo, porque a gente sintoniza com o que a gente tem medo. E, geralmente, quando a gente sintoniza, acaba acontecendo. Vou te responder de uma outra forma. Eu acredito que sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora, esteja ouvindo a gente agora, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Porque com saúde a gente consegue mudar de carreira, ser grato, aprender. É o primeiro cuidado com a gente. Cuide de você, né? A gente está aqui para se cuidar. A gente nasce sozinho, morre sozinho. Então, se você fez tudo que é possível, tudo bem. Isso que você está falando é tipo assim, eu tenho medo do fracasso. Aí você está dizendo que eu foco no fracasso. Sim. E por isso eu acabo chegando lá. É mais ou menos isso. É fato.
O medo não é antagônico à coragem. Não. Mas ele induz a gente a covardias. O medo? É. Sim. O medo induz a covardias. Que aí sim A não a essência, de não usar aham. a sua essência, né? O medo, na verdade, quando ele em demasia, ele desfigura a gente, não é verdade? Como Sim. tudo, tem outras coisas também que desfiguram a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem em excesso. Eu falo que tudo que é demais faz mal, até amor, até Sim. água. É. Até água em demasia faz mal. Até amor, né, faz mal. Então, temos que, quando a gente perceber isso no nosso caráter, na nossa personalidade, perdão, a gente tem que começar a perceber o quanto isso impacta na nossa vida. E quando a gente coloca atenção, a gente consegue resolver. Tudo que é demais faz mal. Carla, o quanto a Me dê uma gente água, né? sabota a nossa coragem? E de que formas que a gente pode sabotar a nossa coragem? Em que fase da vida? Me dá um corte aí. Na carreira? Ah, boa. Você tá lá, vários, eu aposto, vamos lá fazer uma brincadeira. Ah, você tá aqui, você tem menos idade, você é mais nova, e alguém fala assim, Paula, vamos apresentar o Jornal Nacional? Você vai falar assim, ferrou. Eu não tenho condição, eu não tenho coragem, eu não tenho condição, eu não tenho... Muitas vezes a gente fala assim, não vou dar conta, prefiro não. Muitas pessoas declinaram de convites incríveis por medo, não é? Eu quase declinei alguns. Eu sei, disso. por isso que eu estou aqui usando esse exemplo. Você acha que a gente se subestima e superestima outra pessoa? Por exemplo, assim, às vezes, nisso que você falou. Sim. Eu não tenho condição de apresentar o Jornal Nacional. Mas tá, e por que o Bonner tem condição de apresentar Não, você na sua não? cabeça, dentro da sua mente, você acredita que eles têm mais condições do que você. Mas muitos outros jornalistas também... Grama do vizinho. a grama do vizinho, sempre é mais verde, né? E aí, muitos outros jornalistas que a gente conhece também, começaram a carreira por estava numa rádio, por exemplo, no interior de São Paulo. Aí o locutor falou, vem cá, mocinho. E ele teve coragem de sentar ali, falar e fazer. Muitos dos que a gente tem como ídolos no jornalismo, nos A não ser que jornais. seja por uma escolha, né? Por exemplo, tem coisas que dentro do jornalismo que eu não gosto de fazer, que eu até faço porque tem que fazer. Paula. Não, mas por uma isso... escolha eu vou para um lado, as Não, pessoas aí, vão pro outro. por isso que tem um Mas corte aí, já né? várias vezes, em várias situações, tiveram alguns limitadores que tentaram impor ou que minha cabeça falou, eu acho que eu não vou. Eu falo, não, eu vou. Mas sabe, da maior há pesquisas que indicam, é pura verdade, que as mulheres têm as mulheres fazem mais isso do que homens. De se limitar? É comprovado que diante de um desafio, para você e para você, o mesmo desafio foi dado. Você, vamos supor, uma coisa que você não saiba fazer, deixa eu pensar, que os dois não saibam fazer. Tricô, sei lá. Fazer agora um sapatinho de tricô, é um game, pá. Você fala, mas uma pessoa importante, não é qualquer sapatinho. Você vai dar para uma pessoa que você ama, que tem que ser um sapatinho perfeito. Você fala, putz, eu não sei fazer. E você nem começa. Ele vai, eu vou tentar. Você diverte. Muitas vezes Você acha que o homem é mais corajoso que mulher? Nesse ponto Ele se joga mais? Mas isso não pode ser Não biológico? estou dizendo não. Digo até biológico mesmo, porque o homem saía para caçar, o homem saía para outras coisas, Sim, se punha em risco. Provavelmente, os estudos comprovam isso. Então não sou eu que estou dizendo, né? Mas provavelmente seja por isso. A mulher entrou no mercado de trabalho há muito pouco tempo, né? Também pensando por um lado sociológico. O homem que trazia o sustento até na época do meu avô, não é nem muito tempo, né, atrás. Então, as coisas foram mudando. A minha avó não trabalhava, a minha mãe já foi trabalhar, né? E eu e a minha irmã, nós trabalhamos. E a realidade da minha vida e da minha irmã também é diferente do que a minha mãe enfrentou. E a gente teve que também se virar nessa loucura que é o mercado de trabalho num país como o Brasil. Então, a gente também tem que ver que também tem países onde existem outros desafios. Mas também, historicamente, as mulheres elas têm essa... não sou eu que estou dizendo, mas as mulheres têm essa coisa de, primeiramente, falar, eu não acho que eu tenho que estudar um pouco mais. E o homem vai lá e mete o dedo no interruptor, sabe assim? Né? Concerto de coisa, abre tudo. O Eric vai te contar. Abre tudo. Eu nunca abriria um carrinho, falar, nossa, vão virar 3 carrinhos e nenhum deles vai andar, né? Carla, coragem é um limitador falta de coragem é um limitador para o sucesso? Minha palestra se chama Ter Coragem é Ter Sucesso. Diria fala que disso. sim. Claro que é. A gente só tem sucesso se tiver coragem. Quem que você admira? Me contem.
Ai, eu admiro tanta gente. Ah, não, devolvi agora. Isso é divertido. A Carla Depende da Brandão. área. pronto. Ah, não. Depende da área, né? Tá. Eu admiro a Angelita Gama. Eu acho ela Maravilhosa! o máximo, porque ela é uma estudiosa, Ela é maravilhosa. viveu a vida estudando. Ela é uma senhora é uma incrível. corajosa. Quase morreu na incrível. pandemia. Ufa, heroína. Quase morreu na pandemia. Ela estudou para burro. Ela Sim. é dona da cadeira, a única mulher a ser Sim. dona de uma cadeira de medicina no mundo, na Sim. área dela. Maravilhosa. E ganhou De como a maior intestino, né? cientista do mundo. É. E opera ainda com 90 e poucos anos. Pera, ainda é toda vaidosa, né? Eu ela é sou super incrível. fã dela. Eu Além também de ser sou. amiga dela. nós Você é somos amiga uma dela? pessoa. Não, Eu sou para, super Paula. fã. É, porque eu já entrevistei a Angelita Ai, tantas vezes que a gente ficou amiga. Vamos depois conversar depois do podcast. Eu sou muito fã dela, é um exemplo. Mas eu sou fã dela. Ela é uma pessoa que eu admiro muito. É uma das que eu mais admiro. Agora só vou Acho uma continuar mulher se ele também incrível. falar dele aí. Vamos lá, Pedro. Não, depende. Não. Admiro meu pai. Ah, não. Maneira, fala- tá Como bom. ator, eu Boa, admiro. vamos no ator, vamos lá. Pra Cara, render. Como comediante, admiro o Jerry Lewis, acho ele inacreditável incrível. por tudo que ele fez. Uhum. No Brasil, admiro o Jarbas, Homem de Melo, que é meu diretor, porque ele canta, ele dança, ele representa, ele produz, ele tudo. E ele é incrível, né? Ele tudo. Então Eu é um cara conheci que ele, como eu e faz te tudo disse. com retidão, com primazia. Resiliência. né? Sabe? É aquela coisa que você fala assim, não, ele não aceita Pronto. menos do que o excelente. Angelita Gama e Jarbas Homem de Melo. Muito bem. Pensa vocês que eles têm sucesso, né? Sim. A gente tem que avaliar de um outro ponto de vista agora. Eles têm que se sentir pessoas bem-sucedidas. Não o que você pensa que vai importar para eles Não. serem. É. E a pessoa bem-sucedida é aquela que ela contempla algumas áreas da própria vida. Ela dá um check. Não é Sim. só ter dinheiro, né? Não. Então, são pessoas que dão atenção à família, são pessoas que dão atenção ao social, são pessoas que dão atenção ao físico, são pessoas que dão atenção ao intelectual, são pessoas que dão atenção à espiritualidade de alguma forma. Então, tem que dar um check em vários itens. E, geralmente, é uma regra, quando a pessoa dá check nesses itens, os principais, ela é bem-sucedida, ela tem sucesso. E ela, para tudo isso, ela usa a coragem. Né? Então, uma coisa leva a outra. Quem tem coragem tem sucesso e vice-versa. Você acha que a gente confunde muito sucesso com ter dinheiro? Todo mundo confunde. Por isso que eu desconstruo. Ter sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é você passar por essas etapas. É você estar no almoço de domingo e você pode até estar sozinho, mas se você quiser, você pode estar fazendo alguma coisa mais legal. Você pode estar fazendo uma ação social, você pode estar fazendo um almoço para a família, você pode estar encontrando amigos, você pode estar lendo um livro. E você pode estar fazendo exercícios físicos. Você tem que dar uma olhada, você como um ser como um todo, é holístico isso, né? Então, isso tudo junto, quando você procura atender, você tem sucesso. E para fazer tudo isso, você precisa da sua coragem, da sua essência. Então, uma coisa leva a outra, E entende? nem sempre quem tem dinheiro tem sucesso. Não tem. Muitas Não, vezes é. a gente sabe que não. Também é legal o financeiro. A gente também tem que olhar para o trabalho e para o Lógico. financeiro. Também. Também. E não só. E não apenas. E aí você consegue entender que nem todo mundo que tem dinheiro, você sabe muitas vezes depois que a pessoa morre, que ela nem era feliz. E você não sabia. Tim Maia falava isso. Que ele era bem sucedido, era um baita de um cantor. Porém, ele voltava pro hotel depois de um show, onde todo mundo aclamava ele, né? Uau! Voltava pro hotel sozinho e ficava arrasado. Eu era amiga do Tim também. Era Não é? uma das pessoas mais solitárias que Não eu é? conheci. Meu avô era amigo do irmão dele. Então, assim. Ele ligava de madrugada para contar piada. Ele era muito solitário. Exatamente. Então, todo mundo imaginava na nossa cabeça que era um homem bem-sucedido, de sucesso. Ele tinha o que a gente chama de sucesso. Só que dentro dele, do corpo dele, da existência dele, ele não era um homem bem-sucedido. Né? Então a gente tem que pensar de uma forma mais ampla o que é felicidade. Hoje muitos empresários, muitos artistas já estão atentos a esse tipo de coisa para desconstruir essa imagem e o conceito de sucesso que a gente tem no nosso mundo capitalista. E como é que funciona o seu treinamento para encorajar as pessoas? Primeiro, você que está assistindo, tome coragem, entre no site e veja. O e-book está lá. Né? Boa. Já é o início. Isso, eu também tenho meu Instagram, se a pessoa quiser olhar. Quem é essa tal de Carla Brandão? É o Carla Brandão 11, meu Instagram. Eu acho que eu faço para encorajar? Eu gosto de tirar a pessoa da zona de conforto dela. E a outra coisa que eu gosto de fazer, o que quase ninguém faz, é ouvir.
Ouvir. Olha, tá difícil de pegar uma pessoa para te ouvir ultimamente. Mas então, você tem que entender a pessoa, né? Você tem que entender quem que a pessoa traz ali dentro desse corpo, né? Sim. Quem é a pessoa que habita esse corpo, para você poder ajudar com as ferramentas que você aprendeu a usar, a aplicar, para que ela possa conseguir sair daquele lugar que ela não está gostando mais de estar. Então, se ela está no ponto A e ali não é mais legal para ela não sabe como chegar no ponto B, é esse meu trabalho. É fazer você chegar no ponto B. Eu te dou as ferramentas, eu te mostro o caminho. Isso é uma mentoria individual ou você individual. faz em grupo? Não, essa é individual. Poder 240 é individual. Para você conseguir chegar em 4 dias, tem que ser individual. Em grupo é palestra, ou é um workshop que eu já faço de vez em quando, mas a individual, Poder 240, para você conseguir chegar em 240 minutos e é porreta. Mas é difícil falar de si mesmo, né? Mas é difícil. Mas é real. Carla, quem trabalha com comunicação tem que tomar cuidado cada vez mais com o politicamente correto, que virou um porre isso, vamos falar, né? Porque ficou, engessou de uma forma que a gente às vezes não consegue nem conversar mais com algumas pessoas. Eu gostaria de você, como pensando na área de coaching, dá uma dica para as pessoas não perderem a coragem de se autopromover, mas também não se exporem demais. Peraí, são 2 coisas em uma, né? Exatamente. A questão do politicamente correto é uma, e a questão da pessoa se expor sem resvalar no que não é bacana. Eu acho que tudo isso a gente pode pautar pela empatia. A empatia resolve tudo. É empatia. Realmente não cabe mais ir num show, na minha opinião, onde você coloca na pauta, para você ganhar seu dinheiro maravilhoso, colocar outra pessoa no ridículo. Sim. Porque se você estivesse ali, você ia gostar? É a primeira pergunta. Se você estivesse naquela posição, você ia gostar? Acho que não. Então, se não, essa é a base. Você, então, não faça. Essa é a pergunta. Você usar a empatia, que, de uma forma tranquila e simples, é se colocar no lugar do outro. Respondeu a essa pergunta? Sim, eu ia gostar muito de ser ridicularizado num teatro para 300 pessoas, falar que eu sou isso, que eu sou gordinha, falar que meu cabelo tá ruim, falar que isso, que aquilo, falar mal de coaching. Não vai me afetar necessariamente, né? Mas que não é certo, não é. Porque se eu estivesse também numa palestra e colocasse aquela pessoa numa situação de berlinda, ela provavelmente não ia gostar. Não ia gostar. É isso. Que tipo de palestra que você dá hoje e para que tipo de público que é? Sim, boa pergunta, porque tem a palestra corporativa, a maior parte é corporativa. É para grupos de empresas, os líderes também participam, para os seus liderados, são encerramento de ciclos, de empresas e de vendas e tudo mais. Quando tem algumas datas, algumas efemérides importantes, agora para o Dia Internacional da Mulher, não sei quando vai ao ar o podcast, mas nas datas importantes do ano também as empresas gostam de juntar seu time para propor reflexões. São momentos mais pontuais que são pertinentes a esse tipo de questão. E também quando você tem que fazer um time vender melhor, quando você tem que fazer de equipe, treinamentos de equipe, unir times, também já fiz muito, porque esse tipo de alinhamento acontece. Quando você fala de empatia, você começa a fazer com que a pessoa perceba a dificuldade do outro e o outro perceba a sua e as pessoas julguem menos umas às outras e as coisas andem como se fosse num barco onde todo mundo tem que remar. Se você remar para cá e eu remar para cá, ninguém vai sair do lugar. Antigamente se usava muito esporte radical para fazer esse treinamento. Tinha uma época que o Shinyashiki fazia muito isso para fazer em esporte. Era uma forma metafórica de você fazer a pessoa entender que isso era legal. Só que os tempos vão mudando, as empresas também vão mudando, a internet chegou. Então, hoje tem outras formas de fazer também. Também é legal fazer de formas mais lúdicas, também é possível. Mas a minha ela tem vários formatos, mas a principal é essa ter coragem, ter sucesso, que a gente customiza de acordo com o cliente. E tem também as outras palestras que são para pessoas comuns, profissionais liberais, pessoas pontuais, individuais, que gostam de aprender e de chegar ao ponto B mais rápido, né? Na corporativa é uma imersão, é isso? Não, também tem imersão, também tem treinamentos, que aí é o dia todo, mas o mais usual é uma palestra mesmo. Você faz media training também? Muito. Muito media training para CEOs, para CFOs, para pessoas que têm que se comunicar não só para a imprensa, que é o que media training, mas também dentro dos seus próprios times, porque muitas vezes os líderes não sabem se colocar e pegar o melhor do seu liderado
sem precisar se impor pelo medo, né? Ou pelo poder, né? Ou pela arrogância. Então, é uma mudança de comportamento social e também envolve o politicamente correto, claro. E você agora, você não fala assim, você aí, sei lá, qual adjetivo ele queira pôr. Não é mais isso aceitável, né? Então você tem que entender que para você também conseguir fazer com que seu time seja um reflexo do que você também tem que dar o exemplo. Então as empresas estão entendendo bastante isso. Você acha que teve muita mudança nesse sentido, Carla? Teve. No sentido de eu não posso mais me referir às pessoas dessa maneira. Muito. Eu fico grata, feliz. Isso não cabe mais. E as empresas estão percebendo isso. Porque a gente via muito isso em redação, né? Eu acho que você deve lembrar que você é da mesma época que eu. Mas antes mesmo de mim, tinha gente que fumava dentro da redação na tua cara, né? Aqui do lado, que beleza. Então, eu não posso falar que eu fumei dentro da redação. Então, mas até fumava dentro de avião, lembra? Não, era uma época. Por isso que eu falo que a gente tem que entender o contexto. Não estou criticando gratuitamente. Estou dizendo, como eu disse lá atrás, a gente tem que entender, quando você me perguntou se eu faria diferente, o contexto era outro. Aqui está a prova, né? A gente conseguiu chegar. Então, dentro daquele contexto, cabia. Hoje, aquele contexto está totalmente fora, tá preto e branco. A gente tem que colocar dentro do contexto onde seja bacana, para todo mundo ser feliz. Hoje, todo mundo quer ser feliz, não só o CEO que ganha um monte de dinheiro. E você lá, remem a troco do quê? Hoje a pessoa pergunta, a troco do quê que eu vou ficar remando para você? A gente está quase chegando ao final da nossa Academia de Gigantes de hoje. Eu quero convidar quem está assistindo a gente a adquirir o livro, a ler o livro Doe Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora. Dá para vocês verem por aqui. Tá na 4ª edição? Quarta já? Sim, tá aí, 4ª edição. Maravilhoso. Maravilha. E eu queria pedir para você assim, vamos supor que de todo o seu conhecimento, de tudo que você passa, você só pudesse deixar uma dica para quem está em casa. A dica de ouro. Você só pode deixar uma. Só uma? Só uma. Qual seria? Pega papel e caneta. A dica de ouro, eu vou falar uma frase e depois eu vou contextualizar. A dica de hoje para todo mundo é: seja corajoso, seja corajosa, seja você mesmo. É a melhor coisa a se fazer no tempo que a gente tem para viver. Seja corajoso. Porque quando a gente é corajoso, a gente consegue fazer tudo que eu falei nessa 1 hora de papo. Tudo. Então a gente, quando consegue ser a gente mesmo, a gente consegue ser feliz. Isso é muito bom. É muito bom você falar, putz, eu fui feliz. Ai, como foi o espetáculo? Foi incrível! Como foi o podcast? Foi maravilhoso! Foi muito legal! Ao invés de ficar pensando, nossa, eu errei naquela parte. Que saco isso! Para com isso! Foi maravilhoso! Você deu o seu melhor da maneira como você podia. Esse é você. Se não foi, não foi, como eu te falei. O meu passado, o nosso passado já foi. Você errou naquela peça, que estava tal pessoa importante na plateia, já foi. Agora, qual é a próxima? Né? O que importa? Seja você mesmo. É bom pra dedéu, posso afirmar. Carlinha, só para encerrar, o que é ser um gigante? Sempre assim, né? Pra gerar um corte no final. Eu fiquei pensando nessa resposta no começo do nosso podcast, que eu falei, eles vão me perguntar isso. E eu fiquei pensando que vale falar de Napoleão Hill aqui. Porque o Napoleão Hill fala que nós somos o que pensamos que somos. Sim. Portanto, ser gigante não é ter 2 metros de altura. Eu tenho 1,59, brigando com a minha irmã porque ela acha que ela tem mais. Tá vendo, irmã da Carla? Olha isso. A gente fica brigando por meio centímetro. Na verdade, ser gigante é você se sentir gigante. Quando a gente se sente, a gente é. Né? E ele fala, Napoleão Hill, se você se sentir derrotado, você será derrotado. Portanto, se você se sentir um gigante, ou seja, se você se sentir poderoso, se você sentir que você pode chegar onde você quer, você vai conseguir. Então, eu estimulo todo mundo a se sentir gigante. Obrigada, Carla, pela entrevista. Amei ter você aqui. Eu amei você ter me convidado de todo o meu coração. Te falei isso várias vezes no nosso papo. E pareceu até over, mas eu fiquei muito feliz mesmo, porque é uma colega de trabalho que, saída da redação, confiou no que eu tenho a dizer, no que eu quero dizer, no que eu quero compartilhar. Legal essa tua trajetória. Parabéns. Muito obrigada, Paula. Parabéns. Me emociona. Carla, obrigado pela sua coragem de dividir seu conhecimento com a gente e com quem está assistindo a gente em casa. Paula, obrigado pela sua coragem de sentar ao meu lado todas as semanas. Esse gigante, Pedro, obrigada. E a você que está assistindo a gente, obrigado por estar no canal Academia de Gigantes. Clica no sininho, segue, se inscreve no canal, ajuda a divulgar, ajuda a compartilhar conhecimento.
Quero os seus comentários também. E coloca o seu comentário. Tem um ato de coragem. Dê o seu comentário. Semana que vem a gente volta com mais um Academia de Gigantes. E a gente termina olhando pra lá e dando um tchauzinho pra quem tá em casa, tá bom? Tchau. Até. Até Vejo semana que vocês vem. nas redes.